Oi, gente, para você e para Pet é o podcast do Mundo Animal. Nós vamos começar agora a falar de assuntos bem interessantes para você que gosta de pet, que tem pet, pretende ter pet ou apenas é encantado pelo mundo pet. Então, para Pet é um podcast muito especial e você tem que acompanhar a gente do começo ao fim, tá bom? Eu vou apresentar agora a nossa mesa que está recheada de convidados e com certeza a gente vai falar de um assunto bem legal que é saúde animal. Vamos lá, nós estamos aqui com o Luiz Fernando, que é do crematório, Cremacão, não é, Luiz Fernando? Oi, seja bem-vindo. Nós estaremos falando aqui um pouquinho do mundo animal e um crematório de animais faz parte também, né? Sim, tudo bem, Mara? É um prazer estar aqui com vocês. Vamos estar aqui batendo um papo legal, descontraído, né? Para a gente poder estar tirando algumas dúvidas de como funciona, como surgiu. Vai ser bem legal. E estamos também aqui com a doutora K. A doutora K é médica veterinária e vai trazer o nosso tema central do nosso podcast de hoje, falando um pouquinho sobre saúde animal, né, doutora? E também sobre castração. Então acompanhe aí que vai ser bem interessante. Bem-vinda, doutora, e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Mara, pelo convite. Olá, todo mundo. Tá sendo um prazer participar desse primeiro podcast para Pet. E vai ser muito bacana a gente conversar um pouquinho sobre a saúde animal, sobre vacinação, verificação, sobre algumas dúvidas sobre viagem e também aí a super dúvida sobre a técnica de ovarectomia em cadelas e gatas. Vai ser bem legal. É bem interessante, porque às vezes a gente não sabe bem, né, como é que funciona essa parte de castração, porque a gente entende mais assim, né? Devo ou não devo castrar meu animalzinho? Quando fazer isso? E por que fazer isso? Então, você que está aí acompanhando a gente vai saber todos esses detalhes daqui a pouco, tá? Não é agora, não. Estamos também com a professora Carol, da Sede Edu, né, professora? Também muito obrigado por ter vindo. A Sede Edu é uma escola de curso profissionalizante. E lá tem cursos para o mundo pet. Então, a gente vai falar um pouquinho também daqui a pouquinho. É um prazer ter aqui conosco, professora, e seja bem-vinda. Olá, Mara, obrigada pelo convite, obrigada por ter essa oportunidade. Vou comentar um pouquinho, assim, sobre esse mundo pet, pensando não só, né, no principal, no médico veterinário, mas também quem ajuda esse médico veterinário, que é muito importante. E daí vou comentar um pouquinho sobre curso de auxiliar veterinário, um pouquinho sobre banho e tosa, o que mais for pertinente. Então, muito obrigada por isso. Isso é bem interessante, né? Porque a gente sempre vê o médico veterinário, né, doutora? Tá ali, sempre atuante. Uhum. Antigamente só tinha o médico mesmo. O auxiliar que estava ali ao lado dele não era uma pessoa profissional. Era alguém que estava realmente só ajudando. Uhum. Então aí profissionalizou-se isso e agora realmente é uma necessidade da pessoa ter uma formação, mesmo que seja mínima, para ela poder auxiliar o médico veterinário, né, doutora? Sim. Eu tenho certeza que em algumas situações o médico veterinário... eu vejo pela minha irmã, que é médica veterinária, em algumas situações o auxiliar está ali e ele precisa estar ali no lugar certo, no ponto certo para poder auxiliar, às vezes numa cirurgia, às vezes em algum procedimento que tem a necessidade de 4 mãos, que 2 acabam não sendo suficientes para atender o animalzinho, né? Isso é bem legal, gente. Para você que está acompanhando a gente aqui no Prapet, esse podcast é realmente isso, é para a gente falar sobre a saúde animal. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre assuntos do cotidiano dos animais, que normalmente a gente não se atenta tanto, né? Que é a questão da alimentação, por que oferecer uma ração de qualidade para um animal? Isso interfere se o animal não tiver uma alimentação, doutora K? Eu acho que você é a pessoa com mais experiência para nos responder. Se o animalzinho for alimentado com uma ração que não tenha qualidade, ou que seja uma ração que não seja para a idade do animal, que tem filhote, tem adulto, tem tamanho de raça, tamanho de cachorro, isso interfere na parte da anatomia dele? Causa algum tipo de doença? Causa algum tipo de transtorno que leve a ele a uma patologia? Sim, a alimentação é extremamente importante. Para qualquer tipo de alteração metabólica, qualquer problema de saúde, é importante a gente estar entrando com uma alimentação específica para corrigir essa alimentação. Então, o ideal é que mesmo que esse paciente não tenha nenhum problema de saúde, a alimentação seja de qualidade. Então, o que acontece? Quando um animal, ele tem o primeiro ano, né, ele tem entre 1 mês, 10 meses, que ele é considerado como filhote, a alimentação dele é rica em proteína, ele tem uma quantidade de proteína muito maior do que as demais faixas etárias, as rações das demais faixas etárias. E conforme ele vai crescendo,
a quantidade de proteína vai diminuindo. Então, quando ele é adulto, diminui mais, e quando ele é um animal sênior, a quantidade de proteína tem que diminuir ainda mais. E se isso não ocorrer de forma adequada, você pode ter lesão renal, você pode ter diversas alterações. É isso que eu ia te perguntar. Caso, por exemplo, eu tenho um pincher e ele, durante um bom período, ele não aceitava a troca de ração. De sair da ração de filhote para a ração de adulto. Porque a ração era maior, ele não come. E aí a gente tinha sempre que estar misturando a ração filhote com a ração de adulto. Então isso prejudica o animal. Isso prejudica principalmente a questão renal por conta da proteína. Mas em relação a tudo, corante, qualidade desses nutrientes que estão nessa ração. Então tem algumas rações, por exemplo, que trabalham com uma proteína hidrolisada, que é um tamanho de proteína que o corpo ele não vai reconhecer como um alérgeno, por exemplo, vai reconhecer como algo estranho no corpo dele. E então todos os nutrientes têm que ser de alta qualidade. E atualmente a gente está tendo bastante alimentação caseira também, né? E isso é muito bom, mas ao mesmo tempo tem que ser acompanhado por um nutricionista, porque senão você também vai ter um déficit. É verdade, porque eu sou de uma época que a gente fazia lá, né, o fubá, arroz, e dava pro cachorro, o cachorro ficava preso na corrente, não ficava solto, ele era realmente alguém para guardar a casa, né? Não era um integrante da família. Hoje o cachorro é um integrante da família, né? Então hoje a gente tem que oferecer realmente o melhor. E a gente fala também sobre a questão de higiene, né? Esse animal, a gente está vendo muitas denúncias, né, de muitas situações aí que a gente vê pelo Brasil afora, de animais que são deixados em lugares totalmente sujos, insalubres, em lugares que ninguém ficaria. Essa higiene também pode causar alguma doença para esse animal. A questão de verme, né? Um local que não é lavado constantemente para tirar a urina e também o número 2, né, que os cachorrinhos fazem lá, isso causa alguma doença, doutora? Isso Sim. tem alguma coisa a curto, médio ou longo prazo no animal? Com certeza. A gente tem uma variedade aí de vermes, né, que a gente acaba, que a gente pode estar abordando aí. No calor, é um momento mais propício para ter esse desenvolvimento, esse tipo de contaminação, principalmente gastrointestinal. E a gente vê bastante casos na rotina, por exemplo, de um protozoário que se chama giardia. E esse protozoário, ele é extremamente resistente. Então, em locais, e às vezes nem precisa ser um local muito sujo, né? Porque como ele é resistente, então você contamina o ambiente, e se você não utilizar um desinfetante específico, por exemplo, com amônia quaternária ou hipoclorito de sódio, você não consegue eliminar isso do ambiente, é bem complicado. Então, imagina em um ambiente realmente sujo, fica mais complicado, com certeza. Verdade. O mundo animal, ele é diferente hoje do que foi há tempos atrás, né? Em todos os sentidos. É o que a gente estava comentando, né? Hoje a gente tem um profissional que atende, auxilia o médico veterinário. Hoje a gente tem a cremação. Então, a gente tem série de outros produtos do mundo pet que o humano colocou tudo para o novo integrante da família. Né? Que hoje, pessoas preferem ter pet do que ter filhos. E tratam os pets como filhos, né? Isso, eu acredito que é bom e é ruim, né? Eu acho que vocês que são médicas veterinárias podem até falar um pouquinho, né, doutora Carol? O fato de a gente tratar o animal como um ser humano, ele é um ser vivo, mas não um ser humano. Isso também prejudica? Bom, é até bacana você perguntar isso, porque a gente vê, às vezes, um pouquinho passando do limite, né, no tratamento, assim, a parte de cuidados, amor, carinho, ser apegado, ok, né, é um animalzinho que tá na família, mas às vezes não pode, tem tutores, né, pessoas que esquecem um pouquinho que é um animalzinho, então a gente precisa estimular os instintos naturais daquele animal, instinto às vezes de brincadeira, de uma atividade física, de ter o espaço aberto, né, e tentar não passar, extrapolar para esse animalzinho coisas que gostaria de fazer com você, porque ele não é uma criança pequena, ele é um pet, ele é um cachorro, ele é um gato, ele é uma ave, ele tem, por exemplo,
algo que acontece muito na minha rotina, né? São tutores que têm aves e por conta desse apego muito grande, às vezes demora muito para colocar para dormir, porque quer que fique até umas 9, 10 da noite junto, mas o certo é ir dormir cedo, quando o sol se põe. Então, são, às vezes, alguns excessos que a gente tem que ir driblando para saber, olha, um animal tem que ser bem cuidado, mas é um animal, né? E não acabar ultrapassando achando que é, né, uma pessoa. Então, acredito que assim, que a gente precisa lembrar disso, dos instintos, até porque o bem-estar animal é muito voltado na gente respeitar o instinto daquele pet, seja um gatinho, seja um cachorro, seja uma ave. Então, a biologia é fundamental também, além da medicina, né? É verdade. Isso a gente percebe também, acompanhando aí as notícias, de que tem muitos influencers, né, que pegam o seu animal para fazer vídeos, e aí nisso fica beijando, beija, e nessa de ficar beijando, você vê que o cachorro tá dando sinais de que vai morder. E aí nisso, a pessoa não se atenta a esses sinais de que ele vai morder e acaba mordendo o rosto, né? Esses dias eu vi um vídeo de uma moça que ela tava beijando, era um pitbull, beijando, e ele mordeu ela, deformou o rosto dela. Meu Deus. Por conta dela não identificar os sinais do animal, né? Porque o animal, eu tiro pelo meu pincher, né? Todo pincher é estressado. Eu tenho dois em casa, tenho. É um casal. E o Pedrinho, ele é muito estressado, muito estressado. Ele não gosta de muito beijo. O máximo que você consegue pegar ele um pouquinho no colo e ele já começa a se contorcer porque ele quer ir pro chão. Se você insistir, ele começa a ficar bravo e já começa a dar indícios de que vai. Ele nunca atacou porque a gente sempre respeitou. Mas eu tenho uma vantagem, né? Minha irmã é médica veterinária, então ela já deu várias dicas pra gente, né? Sim. Quem não tem um médico tão perto para passar as dicas, tem o podcast pra pet. Aí você acompanha aqui que você vai ver todas as dicas que nós vamos passar para você cuidar bem direitinho do seu animalzinho, tá bom? Vamos falar agora sobre exercício físico. Eu tenho que falar para vocês que daqui a pouco a gente vai mostrar aqui uns vídeos do lado do local onde fica o crematório de animais Cremacão. Um lugar super lindo, verde, super bonito. E aí a gente tem que levar o animal para passear. Esse animal tem que passear como, onde, quanto tempo tem que ser esse exercício físico. É recomendado a gente levá-lo para fazer hidroginástica, porque tem algumas clínicas que oferecem tratamento de fisioterapia com esse sistema de hidro, né? É recomendado para um animal que estiver mais gordinho ou não? O exercício físico pode ser ao ar livre mesmo e é suficiente. E em quais horários também a gente deve levar? E quanto tempo? Várias perguntas aí para vocês responderem. Tá. Quer começar, doutora Ká, ou eu começo? Fica à vontade. Bom, em relação à atividade física, eu acho que a gente primeiro tem que pensar muito na espécie, né? Então, vamos supor, é um cão. E qual é a raça desse cão? O comportamento desse animal, dessa raça, é mais hiperativo? É menos hiperativo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meio clichê, mas ok, Border Collie, né? A gente vê muito Border Collie pensando no agility, né? Mas por quê? Porque é um animal que tem muita energia para ser gasta. Então, esse animal, às vezes o Border Collie, só passeios, né, todos os dias, às vezes não é suficiente. Às vezes é bacana pensar numa creche, num hotel, num treinamento, né, para esse animal conseguir suprir, né, essa necessidade de gastar energia. Agora, vamos supor, eu tenho um poodle mais idosinho. Ele vai ter a mesma energia que aquele Border Collie mais novo? Não. Então, eu acho que a atividade física a gente vê muito pela espécie, pela raça, pelo individualismo do animal. E, às vezes, vamos supor, mas foi 2 voltinhas no quarteirão que eu levei o animal para passear. Mas, pelo menos, foi uma atividade. Ele andou, ele gastou um pouco de energia. E, assim, conforme vai fazendo gradativamente, ele vai tendo mais disposição. Então, acho que a gente precisa respeitar também essas características. Normalmente, sempre em horário que não tem tanto sol, para não queimar as patinhas, para não sentir muito calor, né? E daí também vou até passar a bola para a doutora Ká para falar também a importância que eu acho dos animais braquicefálicos, que às vezes vão em passeios fora de hora, muito sol e acaba sendo ruim, né? Então, os pacientes braquicefálicos, que a gente chama, né, são aqueles pacientes com o focinho bem curto. E o que acontece? Eles têm o focinho muito curto e o palato muito prolongado. O que significa? Que o céu da boca, ele se prolapsa para a região de orofaringe, que é uma região que faz a passagem de ar. E aí eles sentem muita dificuldade de ar. E alguns desses pacientes, Mara, eles ainda têm estenose de narina. Então, assim, tem tudo para não passar ar. E se você faz uma atividade
muito excessiva nesses pacientes, e em um momento em que esteja muito calor, às vezes nem precisa ser no sol, mas um dia muito quente, ele não consegue fazer a troca gasosa. O humano, ele faz a troca gasosa como? Então, a gente sua o corpo e aí esfria o corpo. Eles não. Eles suam apenas nas patas e a troca gasosa é por ofegação. Então, ele precisa ficar com aquele movimento para poder tanto tentar absorver a quantidade de oxigênio suficiente e também fazer a troca gasosa. E isso é muito perigoso mesmo. Tanto que a gente tem diversas raças braquicefálicas que têm um aumento aí de ganho de peso. Eles têm, assim, praticamente quase todos que chegam no meu consultório estão com um pezinho já para uma obesidade. E aí tem uma tendência. E aí, nesse caso, doutora, os pugs são a raça mais comum, né? Eu sei que tem outras raças, mas eu vejo mais os pugs bem cansadinhos quando a gente vê passeando com algum tutor em algum parque, a gente vê eles bem cansadinhos e a maioria deles são bem gordinhos, então não é da raça, é por conta dessas limitações que ele tem até na anatomia natural dele mesmo. E o que pode ser feito? O que você recomenda para esses tutores para que o animal não chegue numa situação que ele fique realmente muito ofegante, muito gordinho? E aí você, como médica veterinária, puxando um pouquinho a orelha dos tutores, acompanha aí você que tem um animalzinho que tem essas características, né? A doutora vai explicar o que se deve ou não se deve fazer. Assim, primeiro a gente precisa avaliar esse paciente, porque tem alguns casos que realmente precisam fazer cirurgia. Tem pacientes que eles podem ter uma parada respiratória a qualquer momento, e isso é extremamente importante ressaltar. Então, a gente tem vários pacientes, somente essa semana que a gente vai fazer. Então, a gente faz uma cirurgia de estafilectomia, a gente faz uma retirada, um pedaço do céu da boca, vai embora no mesmo dia, é bem tranquilo. E faz uma cirurgia plástica no nariz para poder aumentar um pouquinho também o diâmetro e ele conseguir respirar melhor. Então, isso vai facilitar. Tem pacientes que nem precisam estar fazendo exercício para ter dificuldade respiratória, né? E esses pacientes que não são tão graves, que eles apenas são braquicefálicos e que conseguem estar fazendo alguma atividade física, é importante que seja controlada em um ambiente mais fresco. Lembrar que o piso também ajuda bastante para manter a temperatura, porque é o contato que o corpo está tendo com um local mais frio, né? Então, eles deitam, a mesma patinha também ajuda para poder esfriar. Então, o ambiente está mais fresco e ser uma atividade controlada. Interessante. Vivendo e aprendendo, né? O mundo pet é fantástico. E é isso aí, gente. Não sei se vocês repararam, mas estamos aqui, né, com uma canequinha do nosso podcast para pet. E nós vamos fazer o sorteio. Agora que nós estamos colocando disponível no YouTube, nós vamos fazer um sorteio da caneca. E para você participar, é bem simples. Você tem que entrar no nosso perfil do Instagram, para Pet Podcast, tem que seguir a gente, curtir e marcar 3 amigos. E aí você vai concorrer a essa linda caneca que vocês estão vendo aí, ó, do Pra Pet, que vai valer a pena. Os nossos convidados, cada um já ganhou a sua. O Bruno também, que é o nosso editor e produtor aqui, que está ali acompanhando a filmagem, que passa para vocês essa alta qualidade de imagem e som, também ganhou a dele. Então, para você ganhar, você precisa entrar no nosso perfil, Pra Pet Podcast, segue, curte e marca 3 amigos, tá bom? E agora a gente tem uma convidada especial que vai estar conosco. A gente vai estar falando um pouquinho de um lançamento, de uma novidade que vocês vão amar, principalmente os seguidores de um cão fofíssimo, que é o Luke. O Luke é o embaixador do nosso podcast Pra Pet. Infelizmente, pela direção aqui, né, do estúdio, né, o senhor Bruno, que depois vocês falam com ele não deixou a gente trazer o Luke pra cá, só porque ele é um golden fofíssimo. Mas a gente entende, né, que não deu pra trazer, mas não tem problema, ele vai estar aqui no vídeo, vocês vão ver um pouquinho sobre ele. E quem vai falar, a voz do Luke, é a Natália, a nossa convidada especial. Então, Natália, seja bem-vinda à nossa mesa. A gente fez o convite para ela estar aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre o que será a participação do Luke como embaixador do podcast Pra Pet. Natália, bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. E me fala um pouquinho, né, sobre você, sobre o Luke. Conta um pouquinho qual é a experiência de ser tutora de um cão blogueiro, né, um cão influencer. Eu falo dog influencer, gente. Se não é a nomenclatura certa, não tem problema, mas é o que eu falo, tá bom? Dog influencer, mas fala um pouquinho sobre ele.
Olá! Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. O Luke, ele é, assim, queridinho de todo mundo, né, que eu digo. Porque onde vai, ganha atenção, ganha olhares, passeio no shopping. Eu mesma era uma que ia no shopping pra ver Goldens antes de ter, porque era uma raça que eu queria há muito tempo, né? Depois eu vou contar melhor como que foi. Mas, nossa, é uma atenção, o público que interage no perfil dele é uma atenção, assim, é inexplicável, porque eu sempre gostei, né? E ele é um cachorro muito amoroso, muito atencioso. Todo mundo que conhece pessoalmente gosta, fala que ele nossa, é o nosso companheiro, né? O irmão lá de casa. E quando que vocês resolveram que vocês queriam ter um cachorro? E por que vocês escolheram essa raça, o Golden? Porque o Golden, ele precisa de espaço, a gente estava falando agora há pouco aqui, sobre animais que precisam de exercício físico, o tipo de exercício, em que momento esse exercício deve acontecer. E o Golden é uma raça bem, né, precisa de exercício, ele é bem agitado, ama água, a maioria, né, ama água. Em que momento, primeira pergunta, né, em que momento vocês decidiram que teriam um cachorrinho, e esse cachorro seria um Golden? Então, na verdade, a gente não chegou a decidir, né? Porque eu moro com meus pais, a nossa casa que a gente morava até ano passado era uma casa pequena. Jamais imaginava em ter um cachorro desse porte. E a gente já tinha uma cachorrinha que ela era Fox Paulistinha com Pinscher. Porém, ela, assim, cresceu comigo. Ela tava com 17 anos na época que a gente pegou o Luke. E o Luke, né, a raça Golden, era uma raça que eu já queria fazia uns 5 anos antes de conquistar, né? E aí eu sempre pedia pros meus pais, falava, pai, pelo amor de Deus, eu preciso, é uma raça muito linda. E eu fui conquistando, deixando de fundo em papel de parede celular, mostrando uma conversa, mandando foto no Instagram. E assim ia. Só que assim, como não foi uma coisa de curto prazo, ele via que a constância ficava, né, por anos se repetindo, deu a pandemia. Na pandemia, todo mundo surtando em casa, todo mundo junto. Deu, acho que uns 5 minutos no meu pai e eu lembro o dia. Foi dia 20 de junho de 2020. Ele falou, se você achar pra amanhã, a gente vai buscar. Só que eu já tinha os contatos. Então, tudo pronto, né? Telefone, endereço e a hora que podia buscar, né? Os contatos. E aí foi no dia, à noite mesmo, naquele dia, eu mandei mensagem pro Canil, que o Luke veio, que ele é de Caçapava. Ele não é daqui de Sorocaba, fica próximo de Campos do Jordão. Foi uma viagem pra buscar ele. Mandei mensagem, tinha um machinho disponível, que era o que eu queria. E aí fomos. No dia 21 a gente acordou cedo, fomos buscar ele, voltamos no mesmo dia. Foi o melhor dia da minha vida. Imagina, o sonho, né? A gente Nossa. querer tanto um animalzinho. Quando eu quis o Pedrinho, a minha irmã tinha casal de pincher. Aí eu falei, cruza? Porque eu quero. Aí ela, tá bom. E aí deu 2 filhotinhos, aí eu peguei o Pedrinho. Na época eu tava com uma depressão profunda, e ele era desse tamanho assim, ó. Ele era do tamanho da nota de R$2, nova. Oh, meu Deus. E aí eu tive que largar a depressão para poder cuidar dele, porque meu filho tinha 3 anos na época, eu falei, nossa, se não cuidar, o Davi vai pisar no Pedrinho. E aí eu tive que cuidar, porque ele era muito pequenininho, e pra mim, assim, foi o sonho. E a gente tem uma conexão, que eu acho que você deve ter com o Luke, né? Uma conexão muito grande. Quando eu tô triste, eu não preciso nem falar, ele já sabe. E ele já fica próximo de mim. E às vezes eu tô lá no quarto e ele vem do lado da cama, como a cama é alta e ele não pula mais tão alto, que também eu sempre. Não pode, Pedrinho, não pode, porque eu tenho um monte de medo dele cair e quebrar uma patinha. E aí ele sempre fica ali do lado, porque ele sabe que eu tô triste. E essa conexão que a gente gera com algo que a gente quer tanto, não importa se é adotado, se você adquiriu comprando, o importante é você retribuir o amor que o animalzinho tá te trazendo, né? Eu imagino que deve ter sido um sonho, né, Natália, esse dia? Foi. É uma coisa que a gente fala, né? Tem gente que fala, nossa, mas por que você gosta tanto de um cachorro? Mas assim, tipo, é ele que sempre tá ali. Não é diferente de amizade, que às vezes você sai, nos momentos bons tá junto. O cachorro sempre fica do lado, né? E o Luke, ele foi uma experiência assim. E até hoje, né? Só que assim, ele é mais próximo da minha mãe, que não queria ele. Nossa. Então, até, assim, é um amor inexplicável que ela sente por ele. Deu uma alegria lá em casa. E daí, nessa trajetória, um motivo pra gente ter pego ele também foi que a Belinha, minha cachorrinha, ela já era muito velhinha, como eu comentei com vocês. E a gente sabia que a qualquer momento poderia ter uma perda grande, né? E aí
foi um motivo também para a gente ter pego ele para, assim, a perda, não digo não sentir, mas amenizar a saudade que a gente ia sentir por ela. E aí ela ficou, aí conheceu ele, acho que ela quis ficar mais um pouco, porque ela era muito velhinha, e faleceu em setembro de 2021. E aí hoje o Luke é o xodó de casa, minha mãe e meu pai, nossa, se deixar dormir na cama, é que ele não gosta, mas ele é assim. Que legal, que legal, Natália. E aí agora o Luke é embaixador do nosso podcast, né? E isso vai trazer muitas novidades, né? Vai ter sorteio, vai ter cupons. O que os seguidores do Luke podem esperar de acompanhar os podcasts com os assuntos que vão ser sempre do mundo animal, trazendo sempre convidados especiais, como a doutora Ká, com a professora Carol. E aí, o que esses seguidores podem esperar das novidades que virão, Natália? Fala um pouquinho. Tem um pouco de surpresas vindo. Não pode falar tudo, né? Não posso dar muito spoiler, mas eu garanto que vai ser umas novidades legais. Quem quiser tirar dúvida, a gente fica à disposição o tempo inteiro no Instagram do Luke. Sempre respondo, como a maioria das pessoas já sabem. Terá sorteios, né? Terá algumas novidades aí que eu não posso expor muito por enquanto, senão fica um spoiler completo, né? Isso aí não pode. Mas fiquem de olho nas redes sociais do podcast Pra Pet e do Luke também. Isso, é isso que eu ia falar pro pessoal. Acompanhem tudo por lá, porque a gente já vai... esse episódio já vai estar disponível e aí você pode também mandar dúvidas tanto no nosso podcast, no nosso perfil lá, né, Pra Pet Podcast, quanto também no perfil do Luke. Você que acompanha ele, que vê as coisas maravilhosas que ele faz, se tiver dúvida, o que eu posso fazer, o que eu não posso, eu vejo que o Luke vai muito em piscina. Isso eu vejo também, né, Natália? O Luke gosta muito de piscina. Gente, gosta mais que criança. E aí me fala uma coisa, vou te fazer uma pergunta em seguida eu vou perguntar para a doutora Ká. Ele gosta muito de piscina. E todo final de semana você leva ele para um local que tenha piscina, uma chácara, alguma coisa? Como que é esse ritmo dessa rotina dele? É que assim, né, pra sorte do Luke, meus avós moram em chácara. Então, quase todo final de semana a gente tá na chácara. Desde pequenininho ele já tem esse contato com piscina, com água. Tem rio no fundo da chácara, ele nada às vezes. Esse final de semana mesmo eu postei no Instagram dele que a gente foi ali no Campolim, na praça, fazer um passeio normal. E ele nadou no lago da praça, tudo sujo. Mas aí, nossa, ele é um cachorro que ama. A piscina mesmo, na chácara, a gente avisa a minha avó quando a gente chega, né? Se tá à noite, a gente pede pra ela deixar com a capa da piscina, porque ele entra mesmo à noite. Nossa, então, ele gosta mesmo, de verdade. E não sai, é igual criança, eu falo, porque quando eu era criança, eu era assim. Ele ama, ele não sai. E às vezes chega até a brigar pra sair, é um negócio que é bem... Aí a pergunta que eu ia fazer pra doutora Ká, né, que aí, Natália, que ela falar, a gente tem que acatar, né, porque a doutora é super formada. Me fala uma vez, o Luke agora, possivelmente ele vai levar um puxãozinho de orelha. Nesse momento, ele gosta muito de piscina, tá ali brincando e ele gosta. Todo final de semana, se ela for todo final de semana ele tem um contato com essa água de piscina, de rio. Quais são as precauções? Isso é recomendado? Não é? Quais são os cuidados que a Natália, como tutora, precisa ter para manter ele sempre saudável, né? Porque já que ele gosta muito, a gente tem que agradar, mas também tem que cuidar, né? Sim. Eu sou muito contra proibir qualquer comportamento pet, ainda mais assim na natureza. É super importante isso. Pensando especificamente na raça dele, essa raça tem muitos problemas em articulação coxofemoral. E provavelmente esse tipo de atividade que ele faz fortalece a musculatura e faz com que ele não tenha, ou pelo menos isso não vai se evidenciar logo assim, né? Então, assim, eu acho que tem seus benefícios, todo esse ânimo, essa vontade dele de nadar e tudo vai fortalecer, vai ser muito bom para a saúde dele. Talvez em contrapartida, problema dermatológico, otite, você sofra um pouco. Já tem um pouquinho. Ele já tem a gente tá tratando, inclusive, que ele tem um probleminha na orelha. Acredito eu que seja por motivo de piscina. Então, eu tô tendo que aplicar remédio todos os dias, durante 15 dias, fazer a limpeza completa da orelhinha dele. Mas, fora isso, ele... Mas a gente tá cuidando, sim, tudo certinho. Isso que é legal, né? Foi uma bronca de leve, né, doutora Ká? Na verdade, não foi nenhuma bronca, né? Foi só um cuidado que realmente não tem como evitar. Até a gente, se usar muito a piscina, a gente vai também ter
alguns mais problemas. um aviso, né? Uma precaução. Inclusive, um monte de Goldens que segue o Luke aí também adoram água, que eu acompanho pelo Instagram também. Fica o alerta da doutora. E ficar também atento, né, Natália? Que qualquer indício diferente, comportamento diferente do comum, com certeza ele tá com algum incômodo no ouvido, né? Que é o que mais a gente percebe quando o cachorro fica muito na água, é isso, ter algum problema no ouvido, que são as otites. Mas que bom que você é uma tutora atenta e que bom que a doutora K falou também a importância, né, de você que tem um animal que precisa de atividade física, ficar atento a isso. Não é só ter um animalzinho, colocar ali dentro do apartamento ou de uma casa e achar que tá tudo bem, né, gente? Porque a professora Carol falou, nós temos que respeitar a biologia. E a biologia de um animal é que ele é animal. A gente queria que não fosse, mas ele é, né? Fazer o quê? Natália, muito bom ter você aqui. Então, ela veio aqui, gente. É um spoiler, eu tenho que falar. Veio rapidinho pra falar, né? Que o Luke é o nosso quarto. Agora a gente vai postar algumas coisas no Instagram. Com certeza o Luke vai ter muitas perguntas. Podem mandar pra gente, porque a gente vai responder com os profissionais que estiverem aqui com a gente. Se tiver alguma pergunta totalmente diferente, a gente traz um profissional entendido para poder responder também. Então, podem fazer perguntas. Ai, mas eu não tenho cachorro, eu não tenho gato, eu tenho um passarinho, eu tenho uma cobra, uma iguana. Tem gente que tem gente que gosta. Não é o ideal, né, gente? Mas tem gente que tem. Nós teremos o episódio falando sobre animais silvestres. Então, acompanhe o nosso podcast, tá bom? Natália, é um prazer estar aqui, né? Novamente. E dar um recadinho aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Pode olhar ali para aquela câmera para falar sobre a participação de vocês com a gente. Com certeza, pessoal, não vai ser a primeira vez que eu tô aparecendo aqui. Como eu já disse, a gente não pode dar spoiler agora, né? Porque senão fica uma situação um pouco chata. Mas sigam o Luke no Instagram, o @ dele, acho que vai estar passando na tela para vocês. O Pra Pet Podcast, então fiquem de olho em todas as novidades, tudo do mundo pet a gente vai estar trazendo para vocês, às vezes assunto que nem todo mundo tenha conhecimento, como a doutora já explicou. E é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite de novo. E estamos aí para o que vocês precisarem, qualquer pergunta a gente fica à disposição. É isso aí, obrigada, Natália. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o crematório de animais Cremacão. Você sabe para que funciona um crematório? Como que você pode fazer uma última homenagem para o seu animalzinho quando ele deixar de viver com você? Porque isso vai acontecer, gente, é inevitável, né? A única coisa que a gente tem certeza nessa vida é que um dia todos morreremos, daí o animalzinho também. Luiz Fernando, fala um pouquinho como surgiu o crematório Cremacão, de onde partiu essa ideia de vocês terem um crematório e por que ser um crematório de pets? Me explica um pouquinho. Então, Mara, o Cremacão ele surgiu, na verdade, a partir do momento que a gente perdeu um animal nosso da família, tá? A gente, na verdade, é uma empresa familiar, tá? Então, quem teve a ideia de trazer ele para... A gente está em Araçoiaba, mas a gente atende toda a região. Então, quem teve a ideia de trazer para Sorocaba foi o meu tio. Ele tinha uma pastora chamada Índia e ele perdeu ela com 12 anos pela doença do carrapato. Então, ele não tinha o que fazer, ele é uma pastora, é muito grande, ele não tinha um quintal para poder estar enterrando, e ele acabou deixando na clínica, a clínica tomou as devidas providências, que é com a prefeitura, né? Que não é um destino mais adequado. Então, ele começou a pesquisar o que poderia ser feito, o que teria, então descobriu que já existia no Brasil um crematório de animais, né? Já existia essa prática e aqui não tinha. Então ele teve a ideia, abraçou a ideia, porque ele tinha outros animais também, sabia que ia perder, e trouxe para Araçoiaba, né, que a gente está em Araçoiaba. E estamos aí desde 2009, atendendo toda a região, e o crematório de pet foi justamente para isso, né, porque para a gente ter essa opção, né, antigamente as pessoas davam um destino mais, enterrava num terreno baldio, alguma coisa assim. Hoje em dia tem um apelo mais emocional, né? Um apelo mais emocional com os pets, né? Como já foi até falado aqui, já fazem mais parte da família. Então a gente tem essa opção também, além de ter os cemitérios e tem os crematórios também dos animais. Legal. E para quem está assistindo a gente está vendo algumas imagens, né, do espaço de vocês lá, né, do crematório Cremacão. Para quem está acompanhando no Spotify, é só entrar no nosso canal no YouTube ou então no nosso canal no Instagram, que lá vão ter todas as imagens, tá bom? Mas quem está acompanhando aqui, assistindo, está vendo aqui o equipamento que vocês utilizam, né, para poder fazer esse crematório.
E vocês também têm a parte, essa cremação, na verdade, vocês também têm a parte de urnas, que a pessoa pode colocar as cinzas do animalzinho ali e guardá-las e fazer uma homenagem ali para esse querido pet que os deixou. E tem até aqui no nosso cenário alguns modelos de urna, também está aqui nas imagens. E é bem legal isso, né? É bem diferente. E você teve, assim, alguma situação que você viveu, Luiz Fernando, com algum cliente que pediu, né, que fosse cremado, que chamou mais sua atenção, que ficou marcado? Teve alguma situação assim ou não? Praticamente é meio que comum, né? O luto, seja para o pet ou para o humano, ele acaba sendo... Na verdade, são reações bem diferentes, né? Tem clientes que reagem de uma forma, tem clientes que reagem de outra, ficam com emocional maior, né? Assim, não me recordo, que tem muitas histórias, né? Mas eu não me recordo de alguma que eu possa estar vindo trazer para vocês aqui. Mas são emocionais diferentes. A gente tem a questão das urnas, como você falou, a gente tem as cremações que são as simples, que é coletiva, e tem as individuais. Só que a gente tem a possibilidade, por exemplo, quando o cliente opta pela simples, que ele não quer as cinzas, né? É muito por questão financeira, apesar de nossos valores serem acessíveis, tanto na simples quanto na individual, e muitos é ali por questão de querer só apenas para cremar, tá? Não quer as cinzas nem nada. Quer dar um final digno, mas não precisa guardar, enfim, uma lembrança como as cinzas. Mas a gente emite certificado da cremação, emite tudo, tanto na simples quanto na individual, então o cliente ele tem esse acesso de quando foi cremado, as data, hora, tudo certinho. Legal, bem interessante, né? É um segmento novo, né, professora? Algo que a gente nunca imaginou que teria, né? Crematório para pets. Sim, posso fazer um adendo? Pode, Queria até comentar algo. Eu já cremei meu próprio pet no Cremacão e realmente vem esse certificado, é muito bonito, as palavras que vem escrito, o horário, né? Eu acho que isso é um valor simbólico muito grande, porque a gente quer realmente, igual você comentou, apesar de algumas pessoas ficarem mais emocionadas, outras nem tanto, né? Serem mais práticas, digamos assim, é legal a gente ver que teve um final digno. Que o animal, foi cremado, não sei se eu tô falando errado, mas as cinzas do coletivo é distribuída no pomar, né, no jardim, então é um valor sentimental muito legal, né, e o animal merece. Verdade, acho que uma vida inteira, né, de dedicação, de amor Sim. incondicional, porque eles nos amam incondicionalmente, né, tirando os gatos que são mais assim, né, na deles, mas mesmo assim são animais... que é um amor puro. Merecem respeito também. Merece o respeito num último momento, né? Numa última homenagem. Isso é verdade mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é legal. Tá chegando o feriadão aí, 1º de maio, segunda-feira. Tudo que o brasileiro mais gosta, né? Que é feriado prolongado. E com certeza muita gente vai viajar, né, doutora K? Eu vi que você postou lá no seu Instagram, doutora DRA.K, Clínica Veterinária, segue a doutora K lá, tá bom, gente? E ela postou sobre o tema viagem. 4 pontos importantes para você que vai viajar, né, doutora? E o que você vai levar seu pet? Legal, ótimo, vai ser muito bom para ele. Mas o que vai acontecer na viagem? É uma viagem longa? Nós estamos em Sorocaba, gravando esse podcast em Sorocaba. Daqui na praia, pelo menos umas 3 horas. E aí, o que a gente deve fazer, doutora? Você colocou lá, né, algumas... Aqui a gente está postando na tela uns 4 pontos importantes sobre uma viagem que você fazer com seu pet. Aqui eu sempre estou lembrando, quem tiver pelo Spotify, é só ir no YouTube ou no nosso perfil do Instagram para você poder ver as imagens que a gente está mostrando aqui, tá bom? No estúdio. E aí, doutora, esses pontos principais, né? O primeiro, levar ao veterinário. Como é que funciona? Explica um pouquinho aí sobre esses pontos importantes. Então, cada pet acaba tendo um jeitinho diferente, né? Então, é importante a gente tentar controlar algo que se manifesta nas viagens. Por exemplo, o êmese, né? Vômitos. Então, tem pacientes que sentem muito enjoo. E aí, tem algumas medicações que a gente pode estar fazendo até preventivamente para que ele não passe mal durante a viagem. Eu sou suspeita pra falar, eu tenho labirintite, por mais que eu seja relativamente nova, eu passo super mal se eu ficar olhando o celular e estiver andando. Isso é muito comum até mesmo na gente, e a gente pode também
tá controlando em relação a isso nos animais. Mas tem alguns outros pontos também. Por exemplo, tem pacientes que são extremamente... Desculpa, eu chamo de pacientes, né? Mas pets, que são extremamente agitados. E fica quase impossível dirigir, até mesmo perigoso. Porque tem pacientes que... Pets, desculpa, que tentam pular de um banco para o outro. Isso é bem complicado. E aí, a gente tem algumas orientações para estar passando durante a avaliação para que esse pet tenha uma viagem mais tranquila. Lembrando que sempre precisa estar ou dentro da caixinha ou com cinto de segurança. Sim. Além de tudo isso, a maioria das vezes as pessoas esquecem que tem que andar com atestado de viagem, independente se está viajando de ônibus. Teoricamente, se a Polícia Federal, a rodoviária, parar o carro, eles podem estar gerando uma multa por não estar carregando de forma adequada. Então, precisa ter um atestado do veterinário informando que realmente esse paciente tem condições de estar viajando. Isso é extremamente importante. Por exemplo, em Araçatuba, eu fiz a faculdade lá em Araçatuba, né? E era uma região endêmica para leishmaniose. Então, você imagina se eu pegar um pet meu positivo para leishmaniose lá de Araçatuba e transportar ele para cá, né? Que agora também já está tendo, mas infelizmente isso vem acontecendo. Então, você tem transportado um pet com uma doença infectocontagiosa, que é a zoonose, que passa para a gente, e aí vai proliferando outras doenças em um local que não tinha antes. Então, é extremamente importante. E fazendo avaliação com o médico veterinário, consegue identificar, né? Sim. Até por sintomas, por uma conversa ali com o tutor, você consegue identificar se esse animal tem ou não alguma patologia que pode, né, piorar. Porque às vezes a gente faz uma viagem longa e aí o meu cachorrinho sempre, ele passa mal, né? Chega até vomitar mesmo. E aí depois, quando a gente para o carro, ele bebe um pouquinho de água, aí eu percebo que ele já vai melhorando. E o animal que fez a viagem, chegou, aí ele fica ali um pouquinho amuado, porque deve estar um pouquinho enjoado. Se ele permanecer com sintomas, o que a gente tem que fazer como tutor? Tem que levar para o veterinário? Quanto tempo é esse mal-estar da viagem, né? Que o animal pode demonstrar e a gente, como tutor, deve ficar mais atento. Sim, a gente precisa tomar cuidado com ambas as coisas, né? A gente imaginar que esse mal-estar seja por conta da viagem e não fazer nada. E também o outro lado, né? Se preocupar excessivamente porque ele passou mal por conta de uma viagem que às vezes realmente é normal. Mas se passar, por exemplo, um dia sem se alimentar, para um cachorro, para um gato, para o gato é até pior, porque você pode entrar com uma lipidose hepática se ficar um dia sem se alimentar. Mas o parâmetro que a gente tem, muitas das vezes, é se ele está conseguindo se alimentar, se ele está tendo procura pelo alimento, né? E se isso passar de 24 horas, com certeza é bom investigar melhor, porque pode ter algo mais importante aí. Posso fazer uma pergunta? Sim. Esse atestado de viagem, mas ele tem validade? Como que funciona? Ele tem validade de 10 dias. 10 dias? Tem... Então, toda vez que for viajar, o correto seria fazer um atestado. Sim. Bacana, eu não sabia do atestado. E às vezes tem bastante tutor... Se fosse viajar de ônibus, né? De carro, eu não sabia que... Tem bastante tutor, por exemplo, que sai de férias e aí vai ficar 30 dias. Então, ele tem que passar antes de sair e depois lá na cidade onde ele estiver de novo para poder pegar o atestado. E eu queria também comentar algo, né, que pegar o gancho que a doutora Cá tá comentando, é que é muito importante, né, nesse testado, normalmente também vem a parte, né, de vermifugação, vacinas obrigatórias, Isso. porque o animal que ele viaja, ele tem que estar, teoricamente, né, na prática também espero, saudável, por conta também dessa questão de disseminação de doenças, né, e também para ele estar apto para ficar horas, né, dentro de um carro, de um ônibus. Questões às vezes de vermifugações mais específicas, pensando, né, tem um famosinho verme do coração, que às vezes em regiões litorâneas, né, também pode ocorrer mais, então às vezes pensar nisso, né, fazer exames. Então às vezes a pessoa só pensa, eu vou viajar, né, e vou levar o animalzinho, mas acaba sendo um pouco mais detalhista, né, em relação a isso.
É verdade. Mas desculpa interromper, só voltando nesse atestado, porque eu não sabia dele. E agora acho que interessante, tem que ter mesmo, e até para prevenir multas, né? Então, esse atestado seria o quê? A gente leva, faz um exame, mas ali na hora mesmo já tem o atestado? Tem que fazer um exame, vou viajar sexta-feira, tem que fazer um exame que dê tempo de sair até sexta-feira, ou posso, por exemplo, na quinta-feira, levo na clínica, o veterinário faz as avaliações necessárias para estar viajando ou não? Normalmente, assim, na avaliação, a gente faz a anamnese, que são várias perguntas, né, pertinentes à saúde do animal mesmo, e o exame físico. Então, na anamnese e no exame físico, se a gente pega alguma alteração significativa, então, por exemplo, o linfonodo aumentado, que é um gânglio que produz células de defesa, ele está aumentado, então pode ser que ele esteja com alguma batalha interna, né, com uma infecção. E aí a gente investiga. E aí, nesses casos, talvez a gente tenha que pedir algum exame específico. Mas no atestado também a gente coloca, ele encontra-se com a carteira de vacinação em dia, com vermifugação em dia, com controle de ectoparasitas em dia, né? Então, esses cuidados a gente também precisa ter. Lembrando que são 2 vacinas aí obrigatórias, né? A de raiva e a múltipla, que a gente chama, V8 ou V10, tanto faz. Mas que essas necessariamente precisam ter. E aí tem as demais, tem de giardia, que é aquele protozoário, né? Que a gente falou um pouquinho antes. A gente tem a de gripe, tem a de leishmaniose também. Então tem uma gama aí de vacinas agora que a gente pode estar fazendo. É interessante, eu não sabia. Assim como você, Luiz Fernando, com certeza muitos telespectadores, ouvintes pelo Spotify também não tinham essa informação de que numa viagem longa de 30 dias você precisa a cada 10 dias levar o seu animalzinho para fazer esse atestado. E detalhe, você sempre tem que ter o atestado anterior para sempre um profissional entender o que o outro profissional escreveu, como a doutora falou, né? Tudo em dia, nada alterado nessa primeira consulta, digamos assim, para gerar esse atestado de saúde. E quando a gente fala em vacina, a gente já pensa qual é o profissional que pode vacinar ou não o animalzinho. É só o médico veterinário que pode vacinar? Existe alguém que pode vacinar? Então a gente convidou para estar aqui, que está na nossa mesa participando, falando, né, professora Carol, e eu vou falar um pouquinho sobre o currículo da professora. Vou usar minha colinha aqui, porque não dá para decorar tudo. A professora Carol é médica veterinária, né, professora Carol Sanches. Ela é graduada pela Universidade de Sorocaba, pela Uniso, pós-graduada pelo Programa de Residência Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres na UNB Distrito Federal, mestre pelo Programa de Saúde Animal pela UNB, também Distrito Federal, e pós-graduada em Clínicas Cirúrgicas de Cães e Gatos pela Qualitas. Hoje trabalha também em atendimentos volantes em clínicas parceiras e também em domicílio, presta serviço de consultoria de plantão, é professora de 4 turmas do curso de auxiliar veterinário na sede EDU. Gente, trabalhem, trabalha bastante. Olha aí, juventude que está acompanhando a gente, a professora trabalha bastante. Professora, a gente trouxe vocês aqui para falar um pouquinho, né, sobre o curso de auxiliar veterinário. E agora falando sobre vacinação, esse atendimento, essas consultas que são realizadas em clínicas médicas veterinárias, a gente sempre vê um profissional ali do lado do nosso profissional, o nosso doutor médico que cuida ali do nosso animalzinho. Esse profissional, ele precisa de certificação? Como que funciona as aulas lá na escola, na sede Edu? Fala um pouquinho pra gente, pro pessoal que tem vontade de fazer o curso, mas não sabe ainda se é o certo. Vamos tirar algumas dúvidas aí com eles. Bom, vamos lá então. Em relação a esse profissional, né, que sempre está do lado do médico veterinário, a gente tem 2 opções, né, que ou às vezes são estagiários, estudantes da própria graduação de medicina veterinária, ou, né, que é o foco aqui, são os auxiliares veterinários. Então, para se tornar um auxiliar veterinário, né, é necessário fazer um curso profissionalizante. Então, focando, né, na sede Edu, que oferece esse tipo de curso, normalmente é uma duração de praticamente 1 ano de curso, com bastante teoria, bastante prática, visita técnica. Os alunos, eles aprendem desde a parte de introdução, legislação, até anatomia, fisiologia, assistência médica, cirúrgica. Então, é um curso muito completo, até porque esse profissional, né, o auxiliar veterinário, tem que estar preparado para apoiar o veterinário, para auxiliar em diversas situações. E é fundamental, porque assim, eu sempre comento que o médico veterinário,
ele não trabalha sozinho, ele sempre trabalha em equipe, ele precisa, né, sempre de alguém para apoiar. E você tinha comentado sobre vacinação, né? O auxiliar veterinário, ele pode fazer a administração de medicações desde que supervisionado por um médico veterinário. Então, ele sempre vai auxiliar, né? Ele não tem a autonomia do veterinário, mas ele auxilia e ajuda muito nessa questão. Ah, entendi. Então, no caso, sempre vai ter ali o médico veterinário dando todo o suporte, né, Isso. acompanhando esse atendimento pelo auxiliar. Isso é importante falar, né, gente? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, não, eu vou ser auxiliar veterinário porque meu sonho é fazer uma cirurgia. E, na verdade, você vai só auxiliar o médico veterinário, né? A gente está colocando algumas imagens aqui na nossa tela da escola, do laboratório, as turmas, para você que está acompanhando aí a gente, tem vontade de se tornar um profissional na área, pode começar por aí, auxiliar veterinário. Uma pergunta, professora. Em que idade pode já começar a estudar, a se formar para ser um auxiliar? Porque às vezes a pessoa, o jovem, né, normalmente está ali terminando o 2º grau, está pensando em fazer medicina veterinária. Ele pode fazer o curso mesmo que ainda não seja maior de idade, 17 anos, por exemplo, 18 anos? Antes dele optar pela medicina veterinária, ele tem essa possibilidade lá na escola? Boa pergunta. Em relação a isso, sim, né? Mas desde que, se for menor de idade, os pais vão também até a escola, conversem e estejam cientes que, né, precisa dar um apoio para esse aluno. A questão também, se tiver, por exemplo, a partir de 16, 17 anos, às vezes não imediatamente vai conseguir uma vaga de emprego por questões de idade, mas pelo menos já tem um preparo para ver se realmente quer seguir para uma graduação ou trabalhar mesmo somente como auxiliar veterinário, né? E se eu não estiver me estendendo muito, é legal comentar isso do auxiliar veterinário, porque a gente pensa que o auxiliar veterinário só pode trabalhar em clínica, em hospital, mas ele pode trabalhar também, por exemplo, em aras para auxiliar, ele pode trabalhar junto às vezes com um veterinário autônomo, que é o meu caso, pode trabalhar às vezes num auxílio de laboratório, creches, hotéis. Então eu sempre comento com os meus alunos, né, que tem alguns que são mais sensíveis com cirurgia, ou quadros mais difíceis, né, com pacientes, e eu comento, olha, calma, não se desespere. Da mesma forma que tem médico veterinário que não pode entrar num centro cirúrgico e trabalha com outras áreas, vocês também têm essa opção. Então tem um leque de opção, assim, bem bacana que dá para seguir. Isso é legal. E lá também, na sede Edu, tem o curso de banho-tosa. Sim, tem. Que também é uma opção, né? Que também é um detalhe importante. Não é só pegar o cachorro, né? Ligar a mangueira, porque quando a gente tinha cachorro, quando eu era criança, não entregando a minha idade, gente, não sou tão velha assim, né? Mas tem um pouquinho de bagagem aí, a gente dava banho de mangueira com o cachorro no quintal, era isso. Era o cachorro, é aquilo que eu falei no início, né? Era o cachorro, era preso para guardar a casa e comia, às vezes, o que a gente deixava ali no prato. Aí, nesse caso, essa profissão, né, de banho e tosa, que a escola, a sede Edu oferece lá, como é que funciona? Esse profissional, ele tempo de duração, que você falou que o auxiliar veterinário é 1 ano, né, de curso, dessa formação. E para banho e tosa? Olha, normalmente a média de duração de cursos na sede Edu é de 10 meses a 1 ano, tá? Não vou lembrar agora exatamente o tempo. Mas assim, é muito importante porque igual você comentou, que antigamente a gente dava o banho na mangueira com shampoo de o ser humano. Isso mesmo. Detalhe, vou falar que eu já fiz isso quando eu era mais nova, criança, normal. Mas é importante por quê? Porque vai mostrar os cuidados, né? Faz parte do bem-estar animal, cuidar do pelo, cuidar da pele. Então, o curso, ele mostra muito essa parte de quais produtos veterinários são adequados para o cão, para o gato, né? Como fazer essa parte, né? Não só da higiene do pelo, mas da tosa higiênica, porque tem animais que tem muito pelo, aí fica na região, né, de bumbum, de genitália, então é bacana ter esse acompanhamento. E também para não acontecer da pessoa fazer por aventura, e sim fazer um curso, se especializar nisso e realmente trabalhar com isso, porque não é só a medicina que a gente tem que pensar, medicina, biologia é importante, mas a parte da higiene, da saúde também como um todo, estético, né, querendo ou não, também faz parte disso. Legal. E para você que ainda não sabe que profissão seguir, tá aí uma dica, né? Ou para ser banho e tosa, ou então a parte de auxiliar veterinário. Agora a gente vai contar a história, gente. Até os nossos convidados vão conhecer também a história de um cãozinho chamado Barnabé. Ele é um Border Collie, né? Acho que eu tô falando certo aí a maneira de falar. E ele é uma fofura também. Ele não pode estar presente aqui, né? Como eu falei para vocês, infelizmente não dá para trazer. Mas a doutora Tainá é a tutora dele. Ela adotou o Barnabé quando ele tinha somente 30 dias de vida. E ela nunca imaginou que ele ia mudar a vida dela, e mudou mesmo. Hoje o Barnabé, ele é um cão terapeuta.
E sabe como ela identificou? Talvez você tenha aí um cão-terapeuta em casa e não está sabendo. Ela tinha um priminho que tinha autismo. E esse priminho, toda vez que o Barnabé estava perto, ele nem se identificava de maneira diferente. A postura dele era diferente. Ele tratava a criança diferente. E era apenas um cachorro. Ele não tinha o raciocínio lógico que nós temos. E aí ela percebeu nas atitudes do Barnabé que ele tinha algo diferente. E passou a levar o Barnabé para visitar creches, asilos, pessoas com alguma deficiência, pessoas com depressão. E aí se descobriu um cão-terapeuta. Inicialmente, ele era para ser um dog influencer. E depois ele se tornou um cão-terapeuta. E para você que acha que é interessante ter o contato com o Barnabé, que o Barnabé pode fazer a diferença na vida de alguém da sua família que está passando por alguma situação difícil, porque o contato com o animal ajuda bastante, vocês podem seguir lá no Instagram dele, tá bom? Vai ficar aqui para vocês o @, para que vocês sigam lá e conheçam um pouquinho a história dele. No próximo episódio, a doutora Tainá, que também é médica veterinária e tutora do Barnabé, vai estar com a gente. E ela vai falar um pouquinho mais sobre essa história linda de um cãozinho que saiu de uma adoção que parecia que seria uma adoção comum para se tornar um ser que faz a diferença na vida de nós, seres humanos, né? Porque a gente acha que a gente faz a diferença na vida deles, né? E na verdade não. É eles que fazem a diferença na nossa vida. Então fica o convite para vocês conhecerem, ter algumas imagens aqui do Barnabé, sempre lembrando o pessoal do Spotify, que é só ir para o nosso Instagram, que vão ter as imagens lá. E aí a gente está vendo um pouquinho da alegria que tem esse cachorrinho, que é super inteligente. É uma das raças mais inteligentes do mundo e aí ele é o nosso cão-terapeuta, né? A gente sempre vai trazer um trechinho de uma história emocionante para vocês também aqui no podcast para Pet. Bom, gente, a gente está quase, né, indo para o final. Agora a gente vai falar sobre a urna biourna, né, Luiz Fernando? Porque a gente mostramos aí que tem as urnas que você pode fazer lá a cremação, pode guardar essas urnas desse animalzinho, descartar às vezes na praia, no campo, né, onde a pessoa quiser fazer a homenagem, mas ela também pode fazer essa cremação e colocar numa biourna, e essa biourna pode ser plantada, e dessa biourna plantada pode nascer uma árvore. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona, Luiz Fernando. Isso aí. Na verdade, a gente tem diversas opções de urnas, tá? Temos a urna porta-retrato, temos a urna memorial, que é com a miniatura da raça, né, da espécie em cima, com a plaquinha com nome, enfim. A gente tem diversas opções de urna, mas uma delas é a biourna, que ela é bem interessante porque ela é uma urna, muita gente pega as cinzas, quando optam pela devolução das cinzas, e pega as cinzas para dar um destino já. Alguns gostam de guardar, que aí entra as urnas porta-retrato, essas urnas mais para fazer um memorial, né? Para fazer uma homenagem e botar lá na casa, lá no móvel, e deixar lá guardadinho. Mas muita gente gosta já de dar um destino. Então, uma das opções é a biourna, que é uma urna biodegradável, onde a pessoa, as cinzas, ela já vem dentro dessa urna biodegradável, a pessoa pode estar enterrando no quintal, ou colocar até mesmo num vaso de planta, se a pessoa morar em apartamento, alguma coisa assim, e que não vai agredir o meio ambiente, tá? Nem as cinzas, obviamente, as cinzas elas não agridem, elas se tornam adubo, né, após a cremação, e a biourna ela é totalmente biodegradável, então ela não agride nada o meio ambiente. Ela já vem com terra própria para plantio e vem com alguma semente, mas nada impede da pessoa colocar a semente que ela quiser, colocar uma árvore, enfim, já ter até alguma planta, alguma coisa que já esteja em crescimento, ela plantar junto com a biourna. Então, assim, é bem bacana porque vai eternizar, né? Ali vai estar sempre eternizado ali, quando ela olhar para o seu quintal, ver aquela árvore, aquela planta, ela vai saber que as cinzas do seu pet está ali, então renovando o ciclo da vida, né? É verdade. Renovando o ciclo da vida. Que interessante, né? Olha, como o mundo pet é fantástico, né, gente? Então, cada vez que a gente vai conhecendo, a gente vai vendo as novidades. Então, para você que quer conhecer um pouco mais, é só também seguir o pessoal do Cremacão lá no Instagram, entrar em contato, tirar as dúvidas e já deixar, né, meio que engatado. Se você já tem um animalzinho que já está em idade avançada, 17, 18, 20 anos, então acaba que chega um momento que você vai ter que passar por isso. E se passar, pode fazer uma homenagem bem bonita. Posso só fazer uma observação aqui? Pode sim. Também não me estendendo muito.
A gente tem tanto na individual, quando o cliente quer as cinzas, para fazer alguma lembrança, alguma coisa como a biourna, enfim. A gente também tem na simples, quando o cliente não quer as cinzas, a gente oferece, por exemplo, um molde com a patinha do cliente, do pet, nós temos uma pessoa que a gente indica, na verdade, que faz um pingente muito bonito com um pelo, a partir do pelo do animalzinho, ela faz um desenho que o cliente optar. Então, assim, independente se ele vai optar pela simples ou pela individual, se ele quiser alguma coisa que ele guarde, ter alguma coisa mais para ter ali na memória dele, poder levar sempre na bolsa, na mochila, enfim, ela tem essa possibilidade de, tanto na simples quanto na individual, de estar levando com ele ali mais uma lembrancinha aí. Que legal, muito legal mesmo. Agora a gente vai entrar no nosso tema central, partindo já para quase terminar o nosso episódio de hoje. Vou colocar aqui meu óculos para a gente poder falar da doutora K. A doutora Caroline, ela é graduada, tem que pegar minha colinha aqui, tá, gente? Agora eu tenho que pôr o óculos, senão não enxergo. A doutora Caroline, ela é graduada em Medicina Veterinária e mestre em Fisiologia da Reprodução, ambas pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Ela foi internship no Texas A&M University. Apresentou um trabalho científico em diversos congressos nacionais e internacionais, como no Congresso de GEM 2016, em Salt Lake City, na cidade de Utah. Pós-graduada em Cirurgia de Tecidos Moles na Faculdade Anclivepta, São Paulo, e atua como sócia proprietária da Doutora K, Clínica Veterinária na cidade de Sorocaba. É isso aí, gente. Nossa, você viu que a nossa mesa tá recheada, né? Bem de peso mesmo. Doutora, a gente vai falar agora sobre o tema castração, né? E a gente fala, né, de maneira mais simples, para que você entenda como castração. Agora a doutora vai falar em termos técnicos. Ela vai falar um pouquinho que existe uma técnica menos invasiva para o animal. Por que castrar? Por que não? Qual idade? O que é recomendado? O que você tem que ficar atento? O que previne? Olha quanta coisa tem no tema castração. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. E aí, doutora K, primeira pergunta, né? É importante a gente castrar o animal antes do primeiro cio, esperar o primeiro cio, quando, no caso, a fêmea, né? De gato e cachorro. E no caso do cachorro macho, a gente tem que castrar logo ou não? O que acarreta se a gente não fizer essa castração logo antes? Eu vou dar uma resumida nesses primeiros pontos, né? Eu sempre gosto de tratar o paciente de forma individual, sabe, Mara? E o que a gente vê no consultório é exatamente isso. Às vezes a gente engloba e coloca todos os pets, né, em apenas uma categoria. E isso é muito complicado, porque cada paciente ali tem uma fisiologia. E aí é importante o quê? A gente entender o porquê de se fazer ou não se fazer, e quando se fazer ou não se fazer, pensando na fisiologia. Então, quando a gente estabelece essa separação, essa classificação, fazer a castração após o primeiro cio, o porquê que a gente fala isso? Porque existe uma necessidade de desenvolvimento da genitália, para que eles não tenham nenhum tipo de problema urinário depois. Por exemplo, na fêmea, a gente vê bastante problema de incontinência urinária depois de adulta, por não ter esperado esse desenvolvimento da genitália de forma correta. E esse desenvolvimento, ele necessita de hormônio, de ação hormonal. Então, se a gente castra muito cedo, antes desse desenvolvimento, a gente perde esse desenvolvimento de forma correta. Em machos também é a mesma situação. A gente também precisa do desenvolvimento, porque senão a gente pode ter alguns probleminhas. Principalmente, por exemplo, em gato a gente vê bastante. Não ocorre o desenvolvimento da genitália de forma correta, e aí durante a vida ele apresenta diversas obstruções urinárias e colocando até a vida dele em risco. Então é extremamente importante. Pensando não apenas na idade, mas também em alguns outros problemas, por exemplo, prevenção de tumor de mama, que é muito comum também, principalmente em cadelas a gente pega muito. Quando a gente castra no primeiro ano de vida, a gente tem uma diminuição aí de 30% da ocorrência desses tumores, se eles
viessem a vir apresentar. Então, a gente já sabe que tem pacientes, tem pets que já têm uma predisposição para ter esse desenvolvimento de câncer. Entretanto, se a gente castrar no primeiro ano, a gente diminui bastante essa chance. No segundo ano, vai diminuindo um pouquinho mais, passa para 20%. No terceiro ano, passa para 10%. Depois, não vai fazer diferença. Entretanto, a ação hormonal, ela estimula o crescimento. Então, se for aparecer, vai aparecer, mas depois que você castra, diminui esse desenvolvimento. Então, não é uma opção muito quando a gente vai, por exemplo, fazer uma retirada de um tumor de câncer, a gente tem necessariamente que castrar, porque esse hormônio vai aumentar aí a quantidade de chances de ter maior desenvolvimento do câncer. Pensando em problemas endócrinos, também ajuda muito. Então, a ação hormonal, ela também influencia na ação endócrina, dermatológica. Então, atualmente, a gente já tem isso bem exemplificado, os benefícios da castração, né? E no macho também lembrar, a hiperplasia prostática é muito comum. Então, sempre tá castrando também para diminuir essas chances dessa hiperplasia, que acaba sendo em pacientes mais senis, né? Entretanto, também pensando em comportamento, a gente melhora. Ele fica bem mais tranquilo. Tem pacientes que são bem agressivos, melhoram uns 80%. Demarcação de território, que muita gente também reclama em consultório, né? Mija em tudo. Então, também ajuda se a gente castra no primeiro ano, o macho, ele não faz com que esse comportamento que seria comportamental, que seria de demarcação de território e tudo mais, não se transforme em algo realmente comportamental dele. E que mesmo depois que a gente castra, isso não mude, né? Então ajuda bastante. Mas a fêmea, então, mas eu não entendi. A fêmea, ela pode, ideal é castrar antes do primeiro cio? Isso. Aí, quando a gente avalia, aí na avaliação, a gente sempre pede uma avaliação antes da cirurgia, até para avaliar quais exames pedir antes do procedimento cirúrgico. E nessa avaliação a gente consegue observar. Então, como no humano também a gente tem uma precocidade, às vezes até também pacientes que têm uma adolescência mais tardia, mesmo nos animais também ocorre isso, né? E aí, às vezes, eu coloco nessa caixinha, nessa classificação, e aí o paciente, a fêmea, às vezes nem apresenta um cio, e aí eles ficam esperando. É isso que eu ia perguntar. O cio geralmente diz que é 6 meses para uma fêmea fazer um cio, é isso? 6 meses, 7 meses? Tem é exato isso ou tem varia de porte? Tem essa média, entretanto, tem pacientes que apresentam cio silencioso, que é muito comum. Então, é uma cadela que não vai apresentar sangramento, que não vai apresentar comportamento de cio, e aí só vai ter o primeiro cio que realmente o tutor vai perceber com 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio aí, né? Então, é mais entender o porquê do momento por conta da fisiologia mesmo, da ação hormonal. E aí a gente entra nas técnicas, né? Porque uma castração, ela precisa ocorrer não só a questão de não ter mais filhotes, isso também, porque aqui no Brasil a gente tem muitos abandonos, tem muitos animais já, mas também pensando na ação hormonal, e isso é extremamente importante. Então não é feita uma laqueadura, por exemplo, nos animais, né? A gente tem que tirar os ovários, porque é o ovário que vai causar todos esses problemas. Tanto problemas endócrinos, como problemas de piometra, que a gente ainda não falou, né? Então, é uma infecção que dá no útero, e essa infecção necessariamente precisa ter ação hormonal. Então, a gente tem todo um ciclo hormonal durante o estro, que a gente chama, durante o cio, que faz com que esse paciente tenha o desenvolvimento da piometra, que é uma infecção no útero. Então, pensando nisso, tudo que a gente falou até agora, ela necessita da retirada do ovário.
Em nenhum momento a gente falou aqui que a gente precisa retirar o útero, né? Então, todas as alterações, todos os benefícios, elas ocorrem por retirada do hormônio. E aí, pensando nisso, existe já, até na Europa, eles não fazem a ovariesterectomia, que é a retirada do útero, eles só fazem ovariectomia, que é essa técnica que poucos veterinários fazem aqui no Brasil, mas que, na verdade, é mais recomendada. Como a Mara falou, é uma técnica muito mais rápida, muito mais eficaz, as duas são, né? Porque as duas, teoricamente, tem que tirar. Entretanto, o local da incisão, ela é um pouquinho mais cranial. Isso faz com que o veterinário tenha muito mais facilidade para expor o ovário. E aí você diminui as chances tanto de dar uma perda de pedículo, e aí tem um sangramento, tanto o veterinário não conseguir ali visualizar direito e deixar um pedaço do ovário. Que isso, infelizmente, a gente ainda vê muito, né? E nessa técnica a gente consegue ter um acesso muito melhor, muito mais tranquilo, muito mais rápido e menos agressiva também para o animal? menos agressivo. Recuperação pós-operatória é melhor? Nossa, é sensacional, assim, a recuperação dos pacientes. A incisão acaba sendo minúscula, é bem pequenininha, e aí é feita com um gancho, então você expõe apenas o ovário e faz a retirada apenas do ovário. E é a mesma técnica também que é utilizada em videocirurgias, né? Que é retirada apenas do ovário também. Quando que a gente imaginou, né, que é uma coisa mais simples, né, do que... Muito mais simples. E mais fácil, até quando a gente foi fazer o convite para a doutora e a gente comentou sobre o tema, ela falou, eu vou falar sobre isso porque é uma incisão menos invasiva, recuperação mais rápida, o animal já consegue, porque é difícil. Para a gente, quando a gente faz uma cirurgia, já é complicado para nós a gente manter ali o repouso, tudo certinho. Imagina pro animalzinho, que não raciocina, né? Então, ele já começa a querer coçar e tem que usar aquele colar que eles detestam, o cone, né? Que é horrível, eles não gostam. E realmente, o que a gente conseguir facilitar, melhor, né, doutora? Sim, com certeza. E aí você falou que é uma técnica que não é feita aqui no Brasil, mas lá na tua clínica, doutora K, clínica veterinária, você trabalha assim. Com certeza. Sempre quando a gente pensa em uma técnica nova, por mais que ela seja fácil, ela tem que ser feita por um profissional capacitado que já está acostumado com a técnica, né? Então, isso é de extrema importância. Eu amo cirurgia, eu sou apaixonada por cirurgia, então eu amo ver a recuperação do meu paciente, ele sair da clínica, assim, super bem, sem dor no pós-operatório, assim, com bem menos dor, né? E uma incisão bem pequenininha, eu faço só um pontinho, então isso é muito gratificante. Imagino. Eu vejo pela minha irmã, ela ama ser médica veterinária, desde criança ela queria ser médica, ela foi fazer faculdade já mais velha, tanto que na turma dela tinha todos os jovens ali fazendo, todo mundo achava que ela era professora, porque ela era mais velha. E hoje eu vejo que realmente, médico veterinário, você nasce com um dom de ser. Né? É uma profissão que você tem que realmente ter um dom. Porque é um ser, é um paciente que ele não vai falar aonde está doendo, né? Ele apenas vai demonstrar pelos sintomas, você percebe, mas depois que ele está bem, você consegue ver no olhar, na maneira como ele te trata, a gratidão, né? Que ele tem de você ter tirado, mesmo sem entender, ele consegue demonstrar gratidão pelo que você fez por ele, né? É muito legal. Mais alguma coisa que você queria ressaltar sobre esse tema de castração? Lembrando assim que cada paciente é muito individual, né? Muito personalizado o tratamento que a gente tem que ter. A gente personaliza para tantas coisas, às vezes para uma caminha. Eu sou uma dessas, que eu deixo o meu cachorro escolher a cama que ele quer dormir, e ele foi no Pets, ele mesmo escolheu. Então, quando a gente vai fazer um procedimento cirúrgico, é extremamente importante a gente avaliar esse paciente, ser uma coisa individual, né? Por isso que a gente fala para avaliar, e aí a gente tira todas as dúvidas, porque com certeza todo mundo tem muitas dúvidas, né? Com certeza, gente. Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, não tem problema. É só você entrar lá no perfil da doutora K no Instagram, pode mandar as perguntas, a equipe dela vai responder vocês. Eu quero marcar uma consulta para avaliar, porque eu quero castrar meu animalzinho. Vai lá na clínica doutora K, né? A clínica fica em qual endereço, doutora?
A gente está na Rua da Rodoviária, é a Rua Pandiaca Lógeras, 288, no Jardim Vergueiro. Então, bem pertinho, gente. Rodoviária ali atrás da clínica da doutora K. Vai lá, leva o seu animalzinho, marca uma consulta, faz uma avaliação e aí se informa mais sobre esses procedimentos assim modernos que a doutora K tem lá, né? Porque vocês viram que a formação tanto da doutora K quanto da doutora Carol é de peso, né? Então, pessoal, chegou ao fim o nosso podcast para pet. Foi muito interessante, assuntos bem legais do mundo da saúde, né, do seu animalzinho. E a gente tem que agora encerrar. Quero agradecer você que assistiu até agora, agradecer também os nossos convidados, o Luiz Fernando, do Crematório de Animais Cremacão. Obrigada, Luiz Fernando, pela tua presença. Obrigado a vocês pela oportunidade. Agradeço estar aqui, poder estar explicando um pouco mais sobre a empresa, sobre como funciona. Se vocês tiverem dúvidas aí, é só entrar em contato com a gente está sempre à disposição para atender. Obrigado. Legal, quero agradecer também a professora Carol, da Sede Edu, curso profissionalizante, que falou um pouquinho, né, sobre a profissão do mundo pet. Obrigada, professora. Imagina, eu que agradeço também o convite. É muito bacana poder compartilhar um pouco, né, sobre esse mundo que é da medicina veterinária e dos seus auxiliares veterinários que são fundamentais, então eu agradeço bastante. Quero agradecer também a doutora K, da Clínica Veterinária. A doutora K também trouxe assuntos bem interessantes, bem pertinentes para o mundo pet e também tirou, com certeza, muitas dúvidas. Obrigada, doutora K, pela sua presença. Obrigada, Mara. Foi muito bom a conversa, o bate-papo. Se tiver mais algumas dúvidas também, pode estar entrando em contato com a gente, tá? Um grande abraço e muito obrigada pelo convite. Legal, gente, é isso aí. O podcast para pet é para você, para pet, para quem gosta desse mundo, tá bom? E aí você acompanha aqui no próximo episódio, a gente vai ter um tema bem legal. A gente vai falar sobre a doença do carrapato. Então, você que está aí já começando a entender um pouquinho mais do mundo pet, vai conhecer um pouquinho mais também das patologias que existem nesse mundo e como tratar e prevenir. Então, eu agradeço aí a todos que participaram com a gente. Para você que está aí, compartilha, curte, tá bom? O podcast para pet é para você, feito com o maior carinho. Tchau, pessoal, e até o próximo episódio.